mim, não é em nada em mim, mas é na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem feito para nós. A vida eterna é um dom gratuito de Deus, alcançada pela fé na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Não tem segredo. O Evangelho parece que é ao mesmo tempo complicado, mas é ao mesmo tempo fácil, né? Não tem segredo. É um dom de Deus, alcançado pela fé na pessoa de Jesus Cristo. É porque a gente tem a ideia de que as coisas só valem se for com valor comprada, né? Diz até uma história que o que é de graça não presta, né? Mas isso aqui presta, viu? Isso aqui presta tanto que tem o poder de mudar vidas e transformar histórias, né? Em quarto lugar, olha aí. Você, igreja, nós, igreja, reconhecemos que a salvação é um dom de Deus, que é alcançada pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós que entendemos isso, quem entende isso, quem busca isso, tem que entender que também existe, em quarto lugar, nessa noite, que tudo isso, Cristo Jesus, por meio da fé, a salvação de Deus, da vida eterna, ela implica em nós, ela provoca no homem um processo chamado conversão. Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, versos 7 e 8. Paulo fala assim, ó. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Aí a gente, como igreja, a gente acha que só porque eu faço parte de uma denominação, porque eu estou lá, eu toco, eu canto, eu prego de vez em quando, uma vez no mês, aí eu dizimo, eu oferto, eu visto só a roupazinha comportada, eu me adequei ao sistema lá, né, da denominação, da igreja, aí eu me acho que eu estou salvo, que eu tenho a vida eterna. A Bíblia diz, o que contamina o homem não é o que está do lado de fora, né? Mas é as coisas que estão dentro. A fé em Jesus Cristo, a vida eterna recebida através da fé em Jesus Cristo, ela provoca no homem algo que a gente chama de conversão, que é a mudança de comportamento. Você, naquele momento, você não sabe o que é que você vai encontrar, mas você sabe que você tem que mudar de vida. Eu aceito, eu creio que Deus é que salva, e é por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo, eu creio. Aí naquele momento, sinceramente, na minha confissão, uma confissão sincera, eu sou transformado no meu interior. Isso acontece no coração. É Deus que faz, num dia como é. Mas foi assim que Ele fez comigo, foi assim que Ele fez com você. E é assim que Ele pode fazer na vida de quem deseja experimentar essa conversão nessa noite. A pessoa tem um coração mudado. Ela não sabe o que ela vai enfrentar, como é que vai ser, as batalhas. Mas ela sabe que ela quer mudar de vida. Aquela vida velha que ela vivia, ela não quer mais. Aquela vida ali, não quer mais. E eu não posso me achar enganando, que eu vou enganar a Deus, posando de bom moço aqui, né, me comportando bem na frente de todo mundo, mas quando eu estou lá, né, eu faço as coisas do meu jeito, né. É necessário que haja conversão, igreja, mudança de comportamento. Paulo fala assim, quando ele olha para trás, ele coloca a vida dele e ele diz assim:
ele falando da vida, né? Ele diz assim, das coisas das quais nós nos envergonhamos hoje de cometê-las, de um dia termos cometido. Aquelas coisas lá atrás, hoje a gente tem vergonha, coisas que a gente se alegrava em fazer, mas hoje, para ser sincero, nós temos vergonha. É a conversão, a gente olha para trás, eu voltar a ser aquilo ali, a fazer aquilo ali, jamais. Isso é a conversão, é mudança de rumo. E esse processo da vida eterna, ele exige conversão e exige dedicação. 1 Timóteo, você vai ler um bocado de texto hoje. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do 12, Paulo fala assim: trava o bom combate da fé, apodera-te de quê? Da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muita testemunha. Paulo está dizendo, toma a vida eterna, agarra ela e não solta por nada. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, eu te exorto, sem mácula, irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda do Senhor Jesus. Até quando? Até a vinda, né? E quando é que ele vai voltar? Então a ideia aqui, é guarda até o fim. Ele, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder eterno. Amém. É necessário dedicação. Paulo fala para Timóteo, agarra a vida eterna, apodera-te dela, até a vinda do nosso Senhor Jesus. E como ninguém sabe quando é que ele vai voltar, é até o fim. É simples. Paulo, ele faz um apelo à santidade diária. Santidade diária. A vida eterna, ela exige de nós uma santidade diária. Não é de 7 em dias, não é uma vez no dia, não é uma vez na semana, é só no dia da Santa Ceia. É uma santidade diária. É um desejo de viver uma vida santa diariamente. Nessa estrada, nesse caminho, é bem verdade que nós vamos falhar. Eu falho, você deve falhar também, porque nós somos falhos, não é? Mas Deus espera que a gente tome as situações como ensinamento, tome as situações como aprendizado, para que a gente possa, em outras situações, enfrentar e não cair mais no mesmo erro que a gente caiu no passado. Deus deseja uma dedicação diária, um apelo à santidade. Não é? Estou acabando. A vida eterna, ela serve como instrumento de fortalecimento do povo de Deus, sabia? Aqui nós vamos entrar numa coisa que pode até parecer mal, né, aos ouvidos de algumas pessoas. Mas 1 João capítulo 5, verso 13, diz assim: eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A vida eterna é usada aqui por João como um instrumento de fortalecimento da igreja. Aí a gente diz assim: eu sou salvo, né? Eu tenho a vida eterna, e as pessoas ficam com raiva, né? Quem é que sabe que tu é salvo, né? Quem é que diz?
Não é prepotência, não é arrogância, não é nada disso. A ideia do texto não é nada disso. A ideia do texto é que a gente possa se avaliar aquilo que Deus já fez por nós, avaliar a nossa vida, a nossa profissão de fé e conscientemente crer que em Cristo Jesus nós estamos salvos. Qual é o sentido da gente estar aqui e não imaginar que está salvo, Cristo Jesus? Me diga, qual é o sentido? Me responda aí. Você está aqui, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você ceia, você crê em Deus, acredita no dom de Deus, na fé, por meio de Cristo Jesus. Você se dedica, obedece, está convertido, mas não crê que está salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a salvação, a ideia da vida eterna, ela é instrumento de fortalecimento para que a gente se dedique a permanecer como salvo. A salvação ela é alcançada por meio da graça, através da fé, mas a permanência nela exige dedicação e conversão, como a gente já falou aqui. Então a ideia do texto é incentivar a igreja a cada dia se esforçar mais, a cada dia se avaliar mais, a cada dia se olhar mais para dentro. Como é que o Paulo diz lá na ceia? Cada um examine-se a si mesmo. Olha aí, ó. Se examine, olhe para dentro. Olhe para dentro. Coisa difícil de olhar para dentro hoje, né? Porque a gente tem um celular, a gente olha para o celular direto, mas não olha para dentro. 24 horas, ó. Celularzinho aqui, ó. Eu estou fazendo as coisas, aí na hora que eu tenho um tempo livre, eu vou para onde? Olha a minha rede social. Postar aqui uma foto lá no banheiro, tomando banho, faz no cabelo, dirigindo. Na igreja, ó, culto de domingo, salvo. Não é? A gente olha demais para tudo. Presta até atenção na vida dos outros, né? O irmão ali, ó, aquela irmã com saiazinha, ó, irmão ali, ó. Por isso que eu não vi, né? Desviado. Olha pra gente. Olha, presta atenção. Um ser humano que não tem condições de passar 5, 10, 15, 20 minutos, o tempo que seja, com ele mesmo, está doente. Alguém que não tem condições de passar o tempo que for necessário com ele mesmo, olhando para ele mesmo, para dentro dele, com ele mesmo, ele está doente, pode ter certeza. E é necessário a gente olhar para dentro, igreja. A gente tem que ter um tempinho, parar. Vamos olhar aqui, como é que eu estou? Eu vou me conhecer, né? 5 minutinhos, 10, 15, sei lá, o tempo que for, né? Como é que está a minha vida, né? Como é que eu ando? O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Deixei de falar, de fazer? É necessário. A igreja, o ser humano precisa disso. O ser humano precisa de tempo com ele mesmo. Porque esse tempo com ele mesmo tem a capacidade de dar condições dele se fortalecer, se examinar. Rapaz, isso aqui eu fiz, realmente eu falhei. Eu tenho que melhorar aqui. Isso aqui eu acertei, isso aqui eu posso. Mas a gente não faz isso, né? A gente não costuma fazer. A gente costuma olhar para muitas coisas, mas não olha para a gente mesmo. Eu acho que às vezes é medo, né? Que a gente vai encontrar, né? A gente tem medo do que vai encontrar na gente, né? Coisas que talvez a gente nem Rapaz, mas eu sou assim mesmo, eu sou, viu? Realmente eu sou. Todo mundo diz que eu sou, mas eu não acredito, mas eu acho que eu sou mesmo. Todo mundo diz que eu sou, rapaz, só pode ser que eu sou. Às vezes a gente tem medo de olhar pra gente. E é necessário a gente olhar pra gente.
É necessário a gente olhar para a palavra e aplicar ela na nossa vida. E a gente aplica isso olhando para a gente. Aí eu li a palavra, e rapaz, isso aqui é a cara do irmão, ó. Quando chegar lá na igreja, eu vou dizer para ele. Eu vou dizer isso aqui para o irmão, chegar lá na igreja, ele pensa que ele vai escapar hoje. Hoje eu pego ele. E por fim, igreja, para eu não passar do horário, a vida eterna, ela serve como instrumento de conhecimento. João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, verso 13.